Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês, mostrar para vocês como utilizar dos recursos tecnológicos que temos disponíveis hoje para o processo do ensino-aprendizagem, da leitura e escrita, da formação de palavras. E eu criei um plano de ensino voltado a isso. Então eu quero mostrar para vocês como colocar esse plano de ensino na prática, passo a passo de cada atividade, de cada etapa, de cada aula, porque ele foi desenvolvido para 4 aulas, mas pode ser reduzido sendo 2 aulas. Em vez de ser 4 dias de aulas, a gente pode fazer 2 atividades em um dia e mais 2 atividades em outro dia, se não tiver essa disponibilidade de ser em 4 aulas. As aulas elas foram desenvolvidas para crianças de 6 a 8 anos, mas não está restrito somente a essa idade. Ela pode ser colocada em prática também para alunos do EJA, jovens, adolescentes, adultos que estejam aprendendo, estejam na fase do desenvolvimento da leitura e da escrita. É claro que as atividades que eu irei mostrar hoje são adaptadas para crianças de 6 a 8 anos, mas o professor que ensina para uma turma de EJA, ele pode, a partir dessas atividades, ter ideias para ser desenvolvidos com esses alunos por meio dos recursos tecnológicos, por meio de sites educativos, nos quais eu irei mostrar aqui para vocês, por meio dos recursos tecnológicos. Então, como eu tinha dito a vocês, os recursos didáticos desse plano de ensino são os sites educativos com os jogos específicos para leitura e escrita, formação de palavras. E os recursos digitais, nós iremos utilizar tablets e computadores. E também nós iremos utilizar no plano de ensino lápis de cor e papel A4, certo? Então eu vou mostrar agora passo a passo de cada aula, porque são divididos em quatro etapas, 4 aulas. Só que eu vou mostrar para vocês utilizando o computador para que vocês entendam como são cada uma dessas aulas e quais as atividades. Então eu vou mostrar para vocês agora onde vocês podem encontrar o plano de aula completo e o material de apoio para a realização desse plano de aula. Você encontra neste site que se chama Arte, Educa e Cultura e está no Wix. Ele tem como objetivo contribuir para o processo de ensino-aprendizagem com recursos tecnológicos e também foi criado para a realização de atividades do curso de especialização Arte e Educação Intermediática Digital, do qual eu participo. Então, você vem aqui em atividades realizadas na 10ª disciplina. No momento 2, atividade 1.2 é o plano de aula. E atividade 1.3 seria o material didático. Eu já tenho aberto aqui o plano de aula. Então, como eu mostrava a vocês, esse aqui é o plano de ensino. E nós vamos focar aqui na metodologia. Esse plano de ensino, você entra no site, pode baixar o PDF, assim como também a lista de apoio de material. Nesta lista vem 28 sites para você, professor, poder acessar para utilizar como apoio nas suas aulas. E aqui vem a descrição, as informações e os comentários. Então, nós vamos focar aqui na metodologia, na primeira aula. Na primeira aula, eu coloquei para utilizar 2 sites, Escola Games e Websmate. Essa aula, fica a critério do professor se ele quer
trabalhar em dupla ou individual. Vai ser sobre formação de palavras e escrita. Então, eu venho aqui, o primeiro site é o Escola Games, tem a opção fácil, médio e difícil. Então, você vem aqui e escreve o nome do jogo. Eu já pesquisei, então eu sei qual eu quero para mostrar para vocês. Mas são muitos jogos, então o professor tem que fazer uma pesquisa, ir atrás, procurar. Ele vem com esse som que você pode cortar, porque senão atrapalha os outros alunos. Aqui no joguinho tem a opção de desligar. Então, esse é palavras e desenhos. A internet está um pouco lenta. Então, arraste o desenho para formar a palavra correspondente. O aluno vem, arrasta o desenho para a palavra certa. Então, ele vai fazer a leitura das palavras. São 3 fases. Na terceira fase, ao concluir, ele vai ganhando cores. Ao concluir, ele tem essas cores disponíveis para escolher um desenho e pintar. Para vocês verem, a criança vai lendo as palavras e vai juntando as cores. Muito fácil esse jogo pedagógico. Colocar no centro, pacote, eu concluí, agora a criança, no caso a criança pode vir pintar. Vou escolher esse mesmo, mas é só trocar aqui na setinha. E vou pintando. O bom é que ele não passa, fica só no desenho. Terminou, vem aqui imprimir se quiser imprimir, ou então jogar de novo. Vou mostrar para vocês outro jogo, que é o formar palavra. Ele já me deu opção aqui. Então, esse é o jogo Forma Palavras. Você vem jogar, ele já te explica aqui no início como é o jogo. Ele é de 5 fases, você vai acumulando pontos. Depois, no final, você soma. Ele te dá o desenho e você vai escrever, por meio do computador, a palavra. Para você escrever, é claro que você tem que ler. Então, vai trabalhar a leitura e a escrita. Relógio. Ele te manda conferir. Eu acertei, acendeu a luz amarela. A próxima palavra quero mostrar para vocês, então vou dar uma errada aqui. Ele, ao errar, ele te devolve os que estão errados para você consertar. Então, ele não deixa sem a dica. Conferir, ficou amarelo, quando erra, fica vermelho. E assim é esse jogo em todas as 5 fases. E você pode repetir o jogo com o seu aluno, se achar necessário. Aqui tem várias outras atividades, outros jogos. Tem a sopa de letrinhas, a fábrica de letras. Então, ele é bem interessante. Aqui em cima tem os aplicativos para baixar no celular e os livros que a gente vai utilizar mais na frente. Então, esse é o Escola Games. O segundo site para a segunda atividade na primeira aula é o site Websmed. Ele é bem extenso,
trabalha da educação infantil ao ensino fundamental. Então, ele trabalha vários temas, atividades diversas, inglês, matemática, animais, corpo, associação de figuras e palavras, consoantes, cruzadinhas. Mas o que eu vou focar aqui com vocês são algumas atividades. Eu tenho essa atividade aqui de formar palavras. A criança olha os números aqui e em cima de cada número tem a sua sílaba e forma a palavra. Terminou, vem aqui em corrigir e a criança corrige, e o que tiver errado, o jogo te mostra, a criança vai lá e conserta e continua. Tem esse aqui, mistério 1, da mesma forma como eu expliquei. Terminou tudo, vem aqui e corrige. Temos este aqui de completar a frase. A criança lê a frase e completa com o desenho que está sendo representado. Da mesma forma, terminou, manda corrigir, o que tiver errado, o computador fala, corrige e passa para o próximo. Temos também, esse aqui também serve para fazer. É só levar lá para cima para formar a frase. O campo está florido. Então, são várias atividades para leitura e escrita e também para outras áreas, como matemática, geografia, história, inglês. Então, esse site é bem amplo para o professor trabalhar em sala de aula com seus alunos. Então, esses dois sites foram para a primeira aula. Agora, nós vamos passar para a segunda aula, que são os sites Educa Jogos e Games Educativos, que tem o mesmo objetivo da primeira aula. O Educa Jogos... apareceu esse aqui, então vamos falar desse primeiro, que é o Games Educativos. Tem a opção de quebra-cabeças, matemática, ciências, português, geografia, infantil, colorir e quiz. Mas nós vamos no português. Quando você entra no português, ele já te dá os jogos e a faixa etária de cada jogo. Esse aqui, por exemplo, corrida alfabética de 5 a 12 anos. Então, ele te dá essa opção e ainda te mostra a faixa etária. Ele tem para várias outras áreas, como eu mostrei para vocês. Tem também o Educa Jogos. Ele é mais simples, mas ele também trabalha a leitura e a escrita. Inclusive, já está até aberto aqui no jogo da forca, que seria o jogo que eu vou utilizar. Jogo da forca. Você clica na cabeça do bonequinho, ele te dá a dica e a criança vem e escreve. Ele aqui no home, nos jogos, tem a opção de matemática, alfabetização, coordenação motora e prova Brasil. Então, na segunda aula pode ser trabalhado esses dois jogos. E após a segunda aula, no final da segunda aula, o aluno pode, se o professor permitir, está livre para colorir online. O colorido online, aqui ó, colorir online. Aí a criança vai poder pintar. No final da aula. O meu tá saindo meio descoordenado, mas é porque eu estou gravando, então complica um pouco. Ele vai poder pintar no final da aula ou no site Games Educativos. Existem vários sites que tem pintura online. Esse aqui também é Smart Kids, que é uma opção que eu dei para o professor trabalhar essas atividades do plano de aula. O professor pode permitir que os alunos pintem. Então, com certeza seus alunos irão gostar. Após a segunda aula, nós vamos passar para a terceira. A terceira e a quarta aula são de leituras de gibis e livros. Então, a terceira aula é aqui no site Escola Games, na opção Livros. Vindo na opção Livros, vão ter vários livros. Você deixa o seu aluno escolher ou você pode escolher pelo aluno. Aqui esse tem a opção do computador ler para o seu aluno ou o seu próprio aluno ler sozinho. Essa atividade ela pode ser feita em dupla, caso o professor
vejo a necessidade. Então, é bem ilustrativo os livros, é grande na tela do computador, facilita para a criança ler. É bem interessante. Pode trocar de livro. A terceira aula vai ser mais específico para leitura. Então, pode deixar o seu aluno lendo esses livros, trabalhando leitura mesmo. Tem outros sites, como eu disse anteriormente, que trabalham também com leituras de livros. Então, fica ao critério do professor ir pesquisar e buscar quais outros sites. Esses sites aqui são só dicas que eu deixei lá no plano de aula para facilitar para o professor. Olha aí o tanto que é interessante. A internet está um pouco lenta. Caso ocorra algum imprevisto de não carregar algum jogo ou algum livro, o professor tem que ter a opção de outro site educativo em mãos. Por isso que é importante a leitura, a pesquisa do professor. Esse aqui, ele está com dificuldade para carregar. Mas o importante é que eu já mostrei para vocês. Então, a terceira aula é bem isso, trabalhar no site Escola Games a leitura de livros. A quarta aula seria no site Turma da Mônica. A quarta aula, ela tem o objetivo de trabalhar a leitura de gibis e tirinhas. Então, será no site Turma da Mônica. No site Turma da Mônica, ele te dá essas opções. Aqui na primeira opção, quadrinhos, tirinhas. Aqui, revistas especiais, são gibis com temas sobre a sociedade, sobre o dia a dia. Aqui tem a opção de diversão, que são jogos, passatempo. E aqui fala sobre os personagens e suas fases, suas mudanças. Então, nós vamos utilizar mais essas três opções. Então, você vem aqui em quadrinhos, seleciona para o seu aluno e ele escolhe o gibi. São muitos gibis. Vamos colocar nesse aqui. Selecionou, clicou e o aluno começa a leitura. Pode ser realizada em dupla para facilitar a compreensão ou individual, fica a critério do professor. Então, o aluno vem, lê, terminou, pode passar para outro gibi. Creio que qualquer criança iria gostar dessa atividade. Quem não gosta de Turma da Mônica? Essa atividade aqui ainda pode ser realizada como ortografia, porque o próprio autor, ele deixa alguns erros ortográficos nas palavras propositalmente, então pode ser trabalhado pelo professor ortografia também. Após a leitura desses gibis, você pode passar com o seu aluno para as tirinhas. Essas tirinhas, nós temos várias que estão carregando. Elas aparecem aqui e começa a leitura. Então, são várias tirinhas. Essas são as tirinhas do Marcelinho. Tem outros tipos de tirinhas e as revistas especiais que eu falei, que é sobre temas da atualidade. Supremo Tribunal Federal, Código de Defesa do Consumidor. Então, são vários temas para ser trabalhado. Após a leitura desses gibis, dessas tirinhas, o professor pode concluir a atividade liberando ao seu aluno. Aí vai ficar a critério do professor, para que ele utilize do site para jogar os jogos que tem disponíveis no site, ou então ele pode realizar uma pintura, um desenho sobre algum gibi que ele leu, achou interessante, ou algum livro que tenha lido lá no Escola Games, e realizar essa pintura. Aí aqui tem jogos aqui, tem aqui também, por exemplo, esse site, que é o nosso clubinho.
tem também no Educação Dinâmica. Então são vários sites que o professor pode estar deixando aqui, ó, Jogo dos Pets, tá na lata, cartelas. Então fica a critério do professor. Então o que eu queria mostrar para vocês são essas atividades para o plano de aula, mas fica ao critério do professor se preferir trocar. Espero que contribua para o desenvolvimento da sua turma, dos seus alunos. Creio que eles irão gostar, porque é algo diferente, aborda o tema de forma diferente. Então, bom proveito e até a próxima. Obrigada.